O presente vídeo, elaborado e realizado por alunos do segundo período de Engenharia Mecatrônica da Universidade Federal de São João del Rei, tem como objetivo geral tratar sobre o acidente nuclear da usina de Fukushima, tendo seu enfoque tratar sobre o papel que a engenharia teve para que tal acidente não fosse contido e ou evitado. Primeiramente, faremos um breve resumo de como se deu o acidente, para que você possa entender e visualizar as causas deste. Em seguida, iremos abordar alguns aspectos da discussão sobre quem foi o real culpado do ocorrido. E por fim, te conduziremos a um pensamento conclusivo sobre o papel da engenharia com relação ao acidente, e também desta em seu âmbito de atuação como um todo. A província de Fukushima, que está situada no nordeste do Japão, foi palco da maior catástrofe nuclear desde Chernobyl. No dia 11 de março de 2011, em uma sexta-feira, às 14 horas e 46 minutos, horário local, o Japão foi sacudido por um terremoto de 9 graus na escala Richter, e que teve duração de cerca de 6 minutos. O epicentro do terremoto foi a cerca de 130 km da cidade japonesa de Sendai, e ocorreu numa zona de fronteira entre placas tectônicas, mas pôde ser sentido numa grande extensão do continente. Além disso, a costa nordeste do país foi atingida por um tsunami, com ondas que atingiram até 10 metros de altura. A planta da usina nuclear de Fukushima contava com 6 reatores nucleares, nos quais 13 estavam em operação na hora do terremoto, sendo estes os reatores 1, 2 e 3. A unidade 4 estava descarregada e as unidades 5 e 6 estavam desligadas. Os reatores empregados na usina japonesa eram do tipo RAF, reator a água fervente. Estes, através do calor emanado das varetas de urânio em submersão na água, produziam vapor que passava pela turbina, produzindo energia elétrica, e, logo depois, era condensado com a ajuda da água do mar. Além de necessário ao processo, a água emprega um importante papel ao evitar que as varetas entrem em fusão devido ao grande calor gerado pela fissão nuclear. Quando o terremoto atingiu a usina, sensores fizeram com que a reação de fricção das varetas parasse. Porém, o calor residual permaneceu dando continuidade ao processo, e a energia elétrica foi cortada, fazendo com que os sistemas auxiliares a diesel fossem acionados. Como o reator 1 tinha um sistema de resfriamento por gravidade, ele não contava com bombas de resfriamento, sendo, depois de cerca de 10 horas, o primeiro a parar seu funcionamento. Em menos de 1 hora, o tsunami atingiu a usina, ultrapassando os muros de contenção e inundando as partes mais baixas da planta. Com isso, os geradores a diesel pararam de funcionar. Os reatores 2 e 3, antes de parar, ainda ficaram ativos por cerca de 24 horas. Com isso, o cenário dos reatores 1, 2 e 3 era o mesmo. A vaporização da água continuou e isso levou à submersão das varetas de urânio, que, devido ao calor liberado na reação nuclear, vieram a derreter e a se juntar aos resíduos da estrutura, formando um magma chamado córion, que derreteu e danificou a base do reator. Como consequência, foram produzidas grandes quantidades de elementos radioativos e hidrogênio. Isso gerou explosões dos reatores, o que causou a liberação destes elementos no meio ambiente. Entendendo como ocorreu o acidente na usina nuclear de Fukushima, você pode ser levado a pensar que essa catástrofe foi em sua totalidade causada pelos desastres naturais. Isso foi o que todos pensaram na época. A partir de agora, entraremos em uma discussão sobre como os engenheiros da Tokyo Electric Power Company, TEPCO, contribuíram para que tal acidente ocorresse, e em que aspectos devem ser culpados. O Japão é conhecido por ser um país com grande ocorrência de terremotos e tsunamis. Tendo em mãos esse fato, todas as obras devem levar esse fator em consideração, desde construções de casas a grandes construções como uma usina nuclear. Por isso, na hora de fazer o projeto da planta da usina e na hora da escolha dos equipamentos, essas informações devem ser levadas em consideração nos projetos. Primeiro problema. Os engenheiros, junto com os designers dos reatores, deveriam ter pensado em formas eficientes de tratar a falta de alimentação de energia elétrica na planta. Pois sem energia, as bombas de resfriamento param de funcionar
e os efeitos em cascata levam ao mau funcionamento do reator e a explosões, como ocorreu no acidente. Visando solucionar o problema de falta de energia, como em casos de terremotos, os engenheiros decidiram implantar geradores a diesel para alimentar as bombas de resfriamento. Seria uma ótima solução se esses geradores não tivessem sido carregados e danificados pelo tsunami. Outra medida tomada foi uma otimização no modelo de resfriamento dos reatores, mas esta também não adiantou muito, e a catástrofe tomou lugar em Fukushima. Segundo problema, a subestimação de estudos e dados sobre terremotos e tsunamis. Como consequência, foram tomadas uma série de decisões erradas, tais como: a Tokyo Electric Power Company, TEPCO, que dirigia a planta, primeiro reduziu a altura dos penhascos costeiros onde a planta foi construída, subestimando as alturas potenciais de tsunamis, e confiou em seus próprios dados internos defeituosos, ignorando avisos de cientistas japoneses que tsunamis maiores eram possíveis. Antes do desastre, a TEPCO estimulou que o aumento máximo possível do nível de água na usina de Fukushima era de 6,1 metros, um número que parece ter sido baseado em estudos de baixa resolução de terremotos de magnitude 7,5, mesmo que até terremotos de magnitude 8,6 tenham sido registrados ao longo da mesma costa onde a instalação está localizada. Apesar do fato de que a TEPCO tivesse feito dois conjuntos de cálculos em 2008, com base em conjuntos de dados de diferentes fontes, que sugeriram que as alturas dos tsunamis poderiam chegar a 8,4 metros, possivelmente chegando a mais de 10 metros, a empresa, visando corte nos gastos, decidiu ignorar tais dados. Tendo em vista os argumentos apresentados, pode-se concluir que, além do motivo natural, o acidente na planta da usina nuclear de Fukushima foi ocasionado por uma série de erros em tomada de decisões, caracterizando assim erro humano, pois a natureza não pode ser controlada. É papel do engenheiro garantir que sejam tomadas medidas de forma a se adaptar à natureza, preservando a segurança de todos e evitando danos e perdas para a empresa. Uma coisa que pode ter passado despercebido por muitos é a questão da ética de um engenheiro. Como foi dito anteriormente, a empresa TEPCO tinha em suas mãos dados e recursos necessários para que um desastre de tal magnitude fosse evitado. A gerência, porém, preferiu filtrar dados de forma a se beneficiar, diminuindo os gastos com a segurança da planta. Isso levou os engenheiros a usarem dados não muito confiáveis em seus laudos. Esses foram assinados devidamente pelos mesmos, garantindo legalidade nas ações das empresas. Mas o assunto em pauta é sobre o código de ética do engenheiro. O que deve ser pensado é que os engenheiros tinham consciência de que estavam assinando laudos com dados incorretos. Fazendo isso, eles estavam passando por cima daquilo que o engenheiro deveria ser responsável, pois a profissão é de alto título de honra e sua prática exige consulta honesta, digna e cidadã. A profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos profissionais, munindo-se de técnicas adequadas e assegurando os resultados propostos, assim como a qualidade dos serviços e produtos, observando também a segurança nos seus procedimentos. Assim, levo você, um possível futuro engenheiro, a pensar em todos os aspectos levantados no vídeo e analisar a dimensão que sua ação errada e inconsequente pode tomar.